A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é um prazer novamente estar aqui fazendo mais uma gravação de uma mensagem para deixar para os irmãos. Eu sou o pastor Ricardo e hoje eu gostaria de deixar para os irmãos uma palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler do verso 1 até o verso 9. E essa palavra nos diz assim: Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, a água que davam pelo artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelo joelho. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: Visto isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar neste rio. E no versículo 12 nos diz assim: E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Nós vimos aqui um texto, profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele foi um profeta no exílio. Ele foi levado para a Babilônia e profetizou entre os cativos. A sua missão foi preparar o povo para a volta do cativeiro. Após 70 anos, o povo estava desanimado, abatido, com a fé enfraquecida. E Ezequiel o reanima, entregando-lhe as promessas de Deus. E é isto, meus irmãos, que eu gostaria de fazer com você nesta manhã. É te reanimar, se por acaso você também esteja desanimado, abatido, com a sua fé enfraquecida, por causa desse momento que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de, nesta manhã, lhes entregar as promessas do Senhor, as promessas que Deus deixou para o seu povo.
E quais seriam essas promessas que Ezequiel estava passando, estava transmitindo, queria que o povo entendesse? Bom, eu relacionei aqui pelo menos 5 promessas. A primeira promessa é que o povo ainda teria um grande pastor. O povo se encontrava sem pastor. O povo estava disperso lá na Babilônia. Sabe por quê? Porque os reis e os falsos mestres foram maus pastores, não pastorearam o povo da maneira que deveriam pastorear, orientaram mal o povo, deixando que se arruinasse pelo afastamento da lei de Deus. E nós vamos encontrar esse relato no capítulo 34 do livro de Ezequiel. Então esta é a primeira promessa, que o povo ainda teria um grande pastor. A segunda promessa também que Ezequiel quis deixar para o povo é que o povo conheceria o poder vivificador de Deus. O povo disperso e enfraquecido pelo cativeiro ainda seria reunido e vivificado. Isso nós vamos encontrar no capítulo 37. Esta é a segunda promessa. E qual é a próxima promessa? A terceira promessa é que o povo deveria ter esperança, porque Deus haveria de transformar o coração do homem. O homem se encontrava naquele momento com seu coração endurecido. O coração de pedra, duro, frio e morto seria transformado num novo coração. É essa a promessa que Ezequiel estava passando também para o povo. Essa era a terceira promessa. E a quarta promessa seria que a adoração seria restaurada pela reconstrução do templo, irmão. Sabe por quê? Nós sabemos, você sabe também, que o povo judeu, ele só conseguia adorar se ele tivesse um templo, seja o tabernáculo, seja o templo feito, de alvenaria. Porque, irmãos, não era igual a nós. Hoje nós temos o Espírito Santo, então nós somos o templo. Naquele tempo ainda não. O povo judeu realmente ele precisava de um templo. Então, uma das promessas que o profeta Ezequiel estava passando para o povo é que Deus fizera essa promessa, que a adoração seria restaurada com a reconstrução do templo. Isso está entre o capítulo 40 e 46. E a última e quinta promessa é que haveria um rio que fluiria do trono de Deus, cujas águas levaria vida e saúde por onde quer que passasse. E é sobre esse rio, é sobre essa quinta promessa que nós queremos desenvolver esta mensagem desta manhã. Esse rio tem águas, claro, todos os rios têm águas. Mas eu queria lhe dizer o que esta água faz. Essa água, irmãos, essa água satisfaz. Ela mata a sede. O homem tem sede de Deus, irmãos. Nós encontramos lá em Salmo 42, verso 1, o salmista dizendo: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa água também, irmãos, essa água ela purifica. As águas do rio de Deus têm poder de tornar limpo o mundo das suas impurezas e também de purificar
o coração do homem. Quer dizer também, irmãos, que essa água do rio de Deus, ela determina a fartura. Diz que por onde as águas passaram, houve fartura. Havia peixe em abundância no Mar Morto e toda espécie de árvore frutífera à sua margem. Os homens sem auxílio de Deus, irmãos, estão na miséria, sem alimento, sem pão. O homem sem Deus, ele vive no deserto. Mas o que se espera também, irmãos, dessas águas purificadoras? Bom, a água purificadora, ela precisa ser pura, porque para ela purificar, ela precisa ser pura. A água contaminada, em vez de beneficiar, ela pode prejudicar e até matar. E a religião, irmão, não satisfaz a alma humana. Somente o puro evangelho mata a sede de uma alma. Então não adianta, irmãos, você ficar tomando de água contaminada. Você precisa experimentar água pura, água que flui do rio de Deus. Essa água também, irmãos, ela precisa ser doce. Sabe por quê? Porque a água salgada, ela não pode ser bebida pelo homem. Aliás, a água salgada não pode ser bebida por ninguém. Porque quando você bebe água salgada, essa água aumenta mais a sede. Agora, a água doce, a água de Deus, ela é doce e satisfaz. Mas a água do homem é salgada e aumenta a sede. A sabedoria humana, a filosofia, não traz paz para o coração. Temos que buscar a sabedoria de Deus, água pura e doce. Amém, meus irmãos? E outra coisa, essa água ela deve ser corrente. Porque nós sabemos que a água parada, ela perde o seu valor. Por exemplo, o Mar Morto, ele não produz peixes, sabe por quê? Porque ele recebe águas, mas não as distribui. Diferentemente do Mar da Galileia, que recebe e dá água. Suas águas estão sempre em movimento. Entendeu? Então essa água precisa ser corrente. E do rio de Deus saem essas águas correntes. E ainda quero falar como agem essas águas purificadoras. Primeiro, elas agem silenciosamente, irmãos. Não há cachoeiras nem barulhos. Elas correm mansamente e silenciosamente. A atuação do Espírito de Deus no coração do homem, ela é silenciosa. Ele fala, não grita. A sua voz é ouvida sem que haja som. É assim, irmãos, o Espírito Santo. Essas águas também, elas agem progressivamente. A palavra de Deus nos diz que à medida que o rio ia fluindo, mais profunda se tornava as suas águas. E também essas águas, elas agem eficazmente. Os resultados conseguidos pelas águas foram maravilhosos. O deserto se transformou em floresta e o Mar Morto um viveiro de peixes. Irmãos, há muitas almas que são um verdadeiro deserto. O pecado apagou toda a possibilidade de vida. Mas quando o Espírito Santo age no coração do homem, tudo se transforma. E aí, a vida em
abundância. E concluindo, irmão, quem é a fonte das águas purificadoras? A fonte é o próprio Deus Trino. É dele que corre o rio da vida. Irmãos, amados, peça dessa água a ele. Jesus disse para a mulher samaritana que se ela lhe pedisse, ele lhe daria água viva. João 4:11. Busque dessa água na sua fonte. Não vá em fonte errada. Jesus Cristo é a fonte. Em Apocalipse 21:6, parte B, diz: a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E para terminar, irmãos, beba dessa água. Não basta conhecer a fonte. Eu sei que muitos conhecem a Deus, muitos conhecem a Cristo, mas não basta sabermos que essa água é oferecida gratuitamente a nós por Deus. Não basta. É preciso, irmão, provar do poder de Deus. É preciso beber a água e viver de acordo com a sua palavra. Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, irmãos?